Seja bem-vindo ao programa A Vida no Mundo Espiritual. Cada vez mais estudando, aprendendo com os casos que servem como uma rota para a gente. É um caminho sendo iluminado para todos nós. E nós percebemos que a proposta deste estudo é para que cada um de nós melhore agora, já nessa vida. Que cada um de nós compreenda a proposta triangular de Jesus, de amar a Deus, de amar ao próximo como a si mesmo, e que cada um de nós tenha esse movimento de fazer algo diferente, de ser melhor, sempre, a cada dia, no seu passo, na sua velocidade, mas sempre na reflexão. Estudando o livro Obreiros da Vida Eterna, que é uma psicografia pelo médium Chico Xavier, o espírito André Luiz, muito interessante, porque nós estamos vendo o processo de morte de vários espíritos, de várias pessoas, o processo que se dá no cemitério, na hora que enterra a pessoa, como é que acontece, como é que está o mundo espiritual naquele momento. Isso nós estamos estudando ao longo dos outros programas. E às vezes as pessoas perguntam sobre o processo de cremação. Deve-se cremar? Não deve? Como é que isso funciona? O Chico Xavier, conversando com o mentor dele, o Emmanuel, tem um livro chamado O Consolador, que é esse livro que está aí na tela, que é uma psicografia também, e é lançado pela Federação Espírita Brasileira. Tem uma pergunta de número 151, que é feita ao mentor espiritual. E a pergunta é: o espírito desencarnado pode sofrer com a cremação dos elementos cadavéricos? E essa pergunta é bastante instigante. Porque a gente pode falar, mas já está morto. Quem vai sentir o quê? O corpo já morreu? Lembra, nós estudamos que tem o morrer e o desencarnar. Morrer é quando toda a parte do corpo físico para de funcionar. Morte. Desencarnar é quando o espírito sai do corpo. Nos casos que nós estudamos, nós vimos que leva algum tempo para o espírito desencarnar, dependendo do grau dele, de ligação com o corpo, dependendo, inclusive, da dinâmica familiar. Então, são muitas coisas que envolvem, inclusive o nosso apego pela matéria, o nosso apego pelo corpo, pela família. Essas coisas todas vão influenciar, porque tudo que nós pensamos, tudo que nós desejamos, tudo que nós elegemos na nossa vida, fazem parte de nós. E nos momentos de partida e de chegada, ao desencarnar e ao nascer, todas essas coisas que nós já elegemos ao longo das nossas reencarnações vão influenciar diretamente no nosso processo de nascer e no nosso processo de morrer. Lembram que nós estudamos o caso do Dimas, por exemplo, que ele estava presente no seu velório. O irmão Jacó, no livro Voltei, também estava presente no velório. Muitos são desligados até no próprio velório. Mas há uma recomendação sobre a cremação, porque às vezes a pessoa desencarna no mesmo dia e o processo crematório pode ser imediatamente. Mas o benfeitor espiritual nos dá uma orientação que nós vamos ler passo a passo essa orientação para entendermos melhor. A orientação dele é: na cremação, faz-se mister exercer a piedade com os cadáveres, adiando por mais horas o ato de destruição das vísceras materiais, pois, de certo modo, existem sempre muitos ecos de sensibilidade entre o espírito desencarnado e o corpo onde se extinguiu o tônus vital. Nas primeiras horas seguintes ao desenlace, em vista dos fluidos orgânicos que ainda solicitam a alma para as sensações da existência material.
E é nos passado para que a gente espere 72 horas, apenas para o espírito se acomodar, aceitar a sua morte. Não que o espírito vá se sentir queimado, vá ser queimado junto com a cremação. Não é isto, mas é a sensibilidade. Por exemplo, se eu começar aqui a narrar um acidente, se eu falar, olha, eu sofri um acidente, e aí veio uma fratura exposta e doeu muito, e o osso apareceu, o sangue escorreu. Então, se eu começar a narrar isso, algumas pessoas podem até passar mal. Elas não viram a cena, elas estão apenas ouvindo uma cena, e ela pode passar mal. Por quê? Pelas impressões sensíveis da nossa mente, nós captamos as coisas. Então, um espírito que está vendo o seu corpo, mesmo morto, mesmo sem vida, entrar num crematório e ficar naquele fogaréu todo, ele pode registrar a sensibilidade. Não, ele não vai estar lá dentro, mas ele vai perceber. E se ele for um ignorante, no sentido de ignorar esse processo da morte? Ele vai achar que está havendo o quê? Um aniquilamento dele. Nós sabemos que a cremação é uma maneira assim muito eficiente, é uma maneira higiênica, inclusive, de acabar com aquele corpo, com aquele cadáver. Mas vamos respeitar a sensibilidade do desencarnado. É importante que a gente pense sobre isso, porque muitas vezes nós também temos que respeitar se a pessoa em vida, durante a vida, se ela desejou ser cremada. Se aquilo era um desejo dele, por que ela deseja ser cremada? Para que haja o quê? Um respeito. Tem um filme chamado Madre Teresa, que eu amo esse filme, é imperdível esse filme. E tem uma hora muito interessante que a Madre Teresa, ela acolhia as pessoas que estavam para morrer. Porque lá na Índia, muito pobre, se a pessoa morre dentro de casa, tem que pagar para a prefeitura retirar o cadáver. Na pobreza, e sabedores da imortalidade da alma, da reencarnação, quando alguém está muito prestes a morrer, retira-se aquela pessoa e coloca na rua para ela morrer na rua. E aí não se precisa pagar. Isto é uma dinâmica cultural de alguns lugares da Índia. Nós não estamos aqui para dizer se é certo ou se é errado. Isto é apenas um sistema cultural deles. E a Madre Teresa, vendo aquelas pessoas ali morrerem nos seus últimos instantes da vida, só, desamparado, ao relento, ao tempo, então ela se comoveu profundamente. O que ela fez? Ela alugou um local e ela recolhia estas pessoas e levava para esse local e cuidava das feridas, mesmo sabendo que todos aqueles estavam em estado gravíssimo, em estado terminal. Mas ela cuidava pessoalmente um por um, para que ao desencarnarem, eles levassem essa lembrança de solidariedade, de fraternidade, de cuidado. E ela, a Madre Teresa, na sua sensibilidade, na sua interação com o próximo, compreendendo e agindo na proposta triangular de Jesus de amar a Deus e ao próximo como a si mesmo, ela sempre perguntava: qual a sua religião? Porque lá na Índia tem muitas religiões, muitas seitas. Por que ela perguntava isso? Porque cada religião e cada seita tem um estilo de funeral. Então ela perguntava para que ela respeitar justamente como ela enterraria aquela pessoa. E cada pessoa que desencarnava, ela enterrava, fazia o funeral dentro dos padrões das crenças de cada um, sem impor a sua religião, sem impor o seu método de funeral. No caso dela, a Igreja Católica. Isto é um ensinamento profundo de respeito ao próximo. Isto é um ensinamento profundo de amor, de solidariedade. Muitos que viviam
dentro daquelas religiões, na certeza da imortalidade da alma. Muitos, na sua própria religião, ao morrer, deveria ser cremado imediatamente. Então, uma pessoa que é criada, passa a vida inteira vivenciando isso, ok. Neste caso, muito provavelmente, o espírito já está sabendo daquilo ali que vai acontecer. Mas muitas vezes nós aqui no Ocidente, sem saber exatamente, sem ter nenhum vínculo religioso, nenhum vínculo cultural sobre a cremação, mas sabendo da sua importância, da sua higiene e até mesmo das questões do espaço físico em grandes cidades, mas devemos sempre perguntar para a pessoa: você quer ser cremado? Sim ou não? Por que você quer ser cremado? E mesmo assim, vamos respeitar, vamos dar um tempo. Tem um livro, se eu não me engano, Mensageiros, também uma psicografia do Chico Xavier e o espírito André Luiz, que lá conta um caso de uma pessoa chamada Francisco, que era extremamente vaidoso, extremamente apegado ao corpo físico, um homem assim muito sensual, muito material. E ele desencarna, ele morre, não aceita a morte e fica agarrado ali ao corpo. O corpo é sepultado. E aí, com o passar dos dias, vem o quê? A decomposição cadavérica. Quem entra em ação? Os germes, as bactérias, os fungos, os insetos, ali comendo aquele corpo. E nesse momento é que ele, espírito, se depara com o corpo dele entrando em decomposição, e só nesta hora que ele realiza que ele morreu, que ele realiza que ele é um espírito imortal. É na hora do momento que a ficha cai, literalmente. E a explicação dos espíritos para nós é a bênção dos vermes, dos insetos, a bênção dessa decomposição, porque muitas vezes é apenas nessa hora que nós acordamos, nos libertamos para o mundo espiritual, nos libertamos para a vida. E comparando, muitas vezes no nosso dia a dia, quando a vida nos dá uma sacudida, é que às vezes a gente para e pensa e acorda. Então, com tantos casos, com tantos estudos, a proposta de ler, de estudar essas obras que falam do mundo espiritual é apenas para que a gente acorde agora, para que a gente tenha uma vida digna, para quando nós desencarnarmos, que o nosso prosseguir seja de tranquilidade, seja de harmonia. Porque nós vemos nesses casos muito sofrimento. E aí, quando nós não sabemos, nós achamos que são espíritos que estão sofrendo, que estão sendo castigados. Mas nós temos que ter sempre em mente que não há o castigo. Há sempre uma lei de causa e efeito. Sempre. No centro espírita, nós temos as reuniões mediúnicas. E a quantidade de espíritos que estão próximos e que vão à reunião em busca de saber o que está acontecendo com eles. Porque eles vão aos lugares, falam e ninguém responde. Eles andam na rua, muitas vezes vão até as suas próprias residências e não são vistos, ninguém fala com eles. E nessa hora, eles são orientados para perceberem que desencarnaram, que estão mortos. Isso é uma perda de tempo, muitas vezes, porque durante a nossa vida nós ficamos distraídos com as coisas do mundo, achando que nós só temos isso. Então vamos refletir, será que com todo esse universo, com tantas coisas existindo, será que nós só temos realmente uma vida? E quando acaba, acaba tudo? E as nossas conquistas, e os nossos amores, os nossos sentimentos, as coisas que nós fizemos, será que nós seremos julgados por quem? Apenas por uma existência. Uma existência onde há uma grande desigualdade. Há uma desigualdade social, intelectual, financeira, moral, enfim,
Um nasce numa família estruturada, outro nasce numa região que não tem a menor estrutura de nada. E seríamos avaliados apenas por uma única vida? E se fizermos uma reflexão que esta vida de cada um é o reflexo de um aprendizado, já é um efeito das causas de outras vidas. Nossa vida, aqui e agora, o que quer que cada um esteja passando, nesta nossa vida agora é apenas mais um ano escolar. Cada vida nossa é um ano escolar, que nós temos as nossas provas, as nossas expiações, as nossas dores, mas que ao passarmos, nós vamos para um ano mais adiantado. E quando a gente não aprende, a gente repete. As coisas que se repetem ao longo da nossa vida, ao longo de várias reencarnações, é porque nós ainda não aprendemos. E o aluno que não aprende, repete a matéria. Qual é a proposta da doutrina espírita? Trazendo para todos nós as reflexões de causa e efeito de tudo que nós elaboramos, pensamos e fazemos, é para nos dar força, para que a gente aprenda as nossas lições. Porque nós nascemos para dar certo. Nós nascemos para acertar e passar nas provas. Vamos ficar com esse pensamento. Muita paz e até o nosso próximo programa.